e os ramos. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, Ele cortará e podará todo que der fruto, para que produza mais frutos. Vocês já estão puros pela palavra que eu vos tenho anunciado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vocês. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vocês não poderão tampouco dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Eu vou tentar ser um pouco breve, mas eu queria falar nessa noite sobre o chamado de Deus na nossa vida. Nós temos acompanhado nos últimos tempos uma alavancada muito grande na Igreja Católica, que tem sido os novos chamados. Nós temos visto por aí diversos tipos de chamado. Pessoas que são chamadas a ser ministro da palavra. Nós temos conhecido pessoas que receberam um chamado para serem ministros da Eucaristia. Outros receberam um chamado para ser ministro de música, ministro de pregação, de intercessão, de cura. Muitos receberam um chamado para ser membros de grupo de oração. Outros para terem vida missionária em comunidades de vida ou de aliança. Muitos receberam um chamado para uma vida sacerdotal. Outros para ser freire. Enfim, são tantos chamados, são tantas diversidades de chamados, que eu poderia falar a noite inteira. De tantas pessoas que hoje são chamadas para ser com Deus um só, para permanecer com Ele nessa videira. Porque uma das consequências do chamado é você dar fruto. O chamado faz com que nós nos liguemos a esta videira que é Jesus. E a consequência de estar ligado a Jesus Cristo é os frutos que nós vamos dando no decorrer da nossa caminhada, na execução do nosso chamado. Eu posso dizer para você que veio aqui nessa noite, não somente os que estão aqui pela primeira vez, mas sobretudo todos aqueles que já caminham conosco há algum tempo, que o Senhor, Ele tem um chamado muito especial e muito específico para cada um de nós. Irmãos, o chamado de Deus na nossa vida não é como uma vinheta de festa. O chamado de Deus na nossa vida, ele não passa num carro de som na rua, gritando: hoje é encontro do Mais Louvor, vocês são convidados a estar lá. O Senhor chama vocês para lá. O Senhor não chama nós dessa forma. O chamado de Deus, ele não é gritado em cornetas por aí, em alto-falantes, em anúncios de rádio, dizendo: gente, hoje tem missa, eu estou chamando vocês para ir lá para a missa. Eu, o Deus, a videira verdadeira, quero que vocês vá hoje lá no encontro do Mais Louvor. Eu quero que vocês vá hoje lá na Santa Missa, na Pastoral A, na Pastoral B, porque eu estou chamando vocês. O chamado de Deus não acontece na nossa vida desse jeito. O chamado de Deus, ele é muito específico. E eu posso dizer que nessa noite
você pode assumir essa graça e pode bater no peito e dizer: eu sou agraciado, porque eu estou tendo a oportunidade de conhecer o chamado de Deus na minha vida. Todos nós temos um chamado, e esse chamado, ele acontece de modo particular. Foi assim que aconteceu com os discípulos de Jesus. Os primeiros discípulos de Jesus, ele caminhava ao longo do mar da Galileia, e de repente ele viu aqueles homens pescando, Pedro e André. Jesus então olhou para eles e disse: Pedro, André, deixa essas redes aí, deixa de ser pescador de peixe. Eu quero que você, a partir de hoje, seja pescador de homem, de almas. E do mesmo jeito, a alguns passos dali, ele encontrou outros dois irmãos, Tiago e João, e fez o mesmo convite muito particular. Nós vamos conhecer também que o apóstolo Mateus, que era um cobrador de impostos, ele também recebeu esse chamado muito específico. Os cobradores de impostos, eles ficavam sentados nas ruas, nas coleterias de impostos, e as cadeiras daquela época não eram como essas que vocês estão sentados hoje. Era um banquinho. Então aquele homem, quando ele estava sentado, ele ficava muito baixinho. Jesus, ele não gritou naquela multidão ali: ei, sigam-me. Não. Jesus, ele foi onde estava Levi, olhou para ele, se abaixando para ficar na estatura dele e olhando nos olhos dele. Eu imagino que Levi tem imaginado: ele vai pagar o imposto dele. Mas na verdade foi Levi que pagou com a sua vida. Jesus olhou no olhar, porque o olhar de Jesus é apaixonante. Olhou para Levi e disse: segue-me. A Escritura não narra, e talvez Jesus não tenha falado mais nada além do que isso. Mas quando Jesus ele disse: segue-me, no coração de Jesus já tinha toda uma história desenhada, todo um chamado para Mateus. Porque Jesus ele não estava arriscando a sorte chamando Mateus. Jesus ele estava sabendo o que ele estava fazendo. Ele sabia que ele estava chamando. Ele já tinha preparado uma missão, e para aquela missão só cabia se fosse Mateus. Para aquela missão só cabia se fosse Pedro, se fosse João. Jesus já sabia que Pedro seria o chefe da igreja, já sabia que João ficaria preso na ilha de Patmos para escrever o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Por isso que ele chamou. O chamado de Deus na nossa vida, ele é muito particular. Deus ele não arrisca a sorte em nós. Ele já sabe o que ele quer de nós. O Antigo Testamento veio nos ensinar isso com mais precisão. Quando o Senhor ele fala para Isaías: eu te gerei, muito antes de você ser gerado no seio de tua mãe, eu já sabia o teu nome. Eu já havia te elegido profeta das nações antes de você nascer, Isaías. Não tente fugir dessa missão. Antes de você nascer, eu já te conhecia. Antes de você ser formado no seio de sua mãe, eu já sabia quem você era e quem você iria ser. Eu já tinha criado uma missão para você. Irmãos, muito antes de nós nascermos, o Senhor já sabia o nosso nome e já saberia qual era a nossa missão, qual era o nosso chamado. E todos nós temos um chamado, todos nós. Talvez você possa se perguntar: mas Jerry, eu conheço pessoas que já têm 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos à beira da morte e nunca ouviram o chamado de Deus,
nunca ouviram Deus lhes chamar para nada. Alguns são até ateus, nem em Deus acredita. Isso acontece, irmão, porque o chamado de Deus na nossa vida não soa como a minha voz que você está ouvindo nesse momento. A voz de Deus você nunca vai ouvir como você está ouvindo a minha nesse momento. Deus é uma pessoa sim, mas Ele é um ser espiritual, é um ser divino. A voz dele não vai soar fisicamente, não tem como, somente quando, na forma como vocês estão ouvindo agora, a minha. Mas hoje, essa voz não pode ser ouvida dessa forma. É preciso intimidade com Deus, para que eu entenda o que é que Deus quer de mim. É preciso que eu tenha uma intimidade com Ele. Se eu não tiver uma intimidade com Jesus, eu nunca vou ouvir a voz dele. E eu talvez vou me perder por aí, porque eu não vou ouvir o chamado de Deus. Por quê? Que muitas pessoas não ouvem o chamado de Deus, já que todos têm chamado a seguir. Irmãos, existe uma deficiência muito grande nas nossas famílias, e é lá que tudo começa. Existe uma falha muito grande na nossa educação religiosa, e é nesse momento que nós vamos perdendo o contato com Deus. Analisa aqui comigo. Os nossos filhos, quando nascem, nós nos preocupamos em dar logo uma motinha para ele. A motinha. Depois a criança vai crescendo e eu vou comprando outros brinquedos para ele. É o carrinho a controle, é o carrinho que pisca todo tipo de luz, parece uma árvore de Natal. Depois inventaram uns que tocam, vai andando e vai tocando. E a criança vai crescendo e nós sentimos a necessidade de dar agora uma bicicletinha com rodinhas, porque senão ele pode cair, então ele precisa aprender a andar de bicicleta, porque mais tarde no futuro ele vai ter que ganhar uma moto. E depois, quando a criança já começa a ter a coordenação motora, a maioria dos pais já se preocupa em dar um celular para ele, porque o meu filho tem que acompanhar a modernidade, porque nos tempos atuais a criança tem que crescer atualizado. E é tão interessante que as crianças bem recém-nascidas já sabem como é que manuseia o celular. Já passa o dedo aqui, passa o dedo para lá, sobe aqui e desce. Mas os nossos pais, ou até mesmo nós como pais, nós não lembramos de comprar um tecinho para nossa criança, uma Bíblia, um conteúdo que seja especificamente religioso, para que ele cresça acostumado com a pessoa de Deus. Aí o filho tem um computador, ele tem um celular, Wi-Fi com internet, tem Sky pré-pago agora, né? Tem Sky pré-pago, uns é claro. E aquela criança ela vai se enchendo de tudo. Aquele jovem ele vai crescendo, conhecendo tudo no mundo, menos a Deus. Menos a Deus. É por isso que muitos jovens hoje, muitos jovens, quando se fala de Deus para eles, eles não acolhem, eles não conseguem ouvir ninguém falar de Deus. Muitos jovens, para vir para um encontro que nem esse, precisam vir escondido dos outros amigos, porque isso é caretice. Talvez até nós mesmos tenhamos esse pensamento, porque isso não é para jovem. Quem foi que disse, irmão? A palavra de Deus disse que a juventude deve se ocupar das coisas de Deus, e as pessoas estão esperando ficar velhos, quando não tem mais força, quando não tem mais garra física, quando não tem mais uma memória sadia, quando não tem mais saúde, querem caminhar para Deus. Nós hoje estamos tendo a oportunidade de ouvir o chamado de Deus na nossa vida.
Mas os nossos pais falharam na nossa educação. Os nossos pais falharam na nossa educação. Os nossos pais talvez tenham comprado um pôster do artista da nossa época e colado na parede do nosso quarto. Antigamente era muito comum encontrar, meu Deus, a foto do Amado Batista colada na parede, do Zezé de Camargo, do Leandro Leonardo, do Roberto Carlos, da Sula Miranda, dos Rebeldes, Sandy Júnior. Eu lembro demais. Mas eles nunca compraram a imagem de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, um crucifixo para colocar no nosso quarto, ou mesmo dentro da nossa casa. E nós fomos crescendo acostumados com tudo do mundo, menos com Deus. Fomos crescendo, consumindo tudo que o mundo tinha para nos oferecer, por meio da televisão, enfim. Nós somos de uma época que a internet chegou agora há pouco tempo. Mas nós fomos crescendo, ouvindo tudo do mundo e nada de Deus. Muitos pais hoje não sabem rezar no texto. Muitos pais. Eu sei que as nossas famílias falharam, sim. Não foi de propósito, foi inconsciente. Eles não sabiam que iriam causar um mal na nossa vida. Eu tenho certeza que os pais dessa juventude que está aí perdida pelo mundo, entregue às drogas, à prostituição, ao alcoolismo, eu tenho certeza que se eles soubessem, eles teriam feito tudo diferente. Não dá para ouvir a voz de Deus, não dá, se o nosso coração está cheio de outras coisas. Porque é aqui, irmão, aqui no coração que Deus vai falar. É aqui no coração. Às vezes nós temos uma família boa, uma família cheia de amor para nos dar, mas às vezes elas não nos acostumou com a pessoa de Deus. Eu falo porque eu tive uma família e tenho uma família maravilhosa. Agradeço a Deus demais pela minha família, pelos pais que eu tenho, os exemplos de pais que eu tenho, pelos irmãos que Ele me deu. Mas até 10 anos atrás, quando eu dei o primeiro passo na igreja, na minha casa nunca havia sido comprada uma Bíblia. Como é que uma família que é católica, batizada na igreja católica, não tem um texto, não tem uma Bíblia em casa? Para não dizer que na minha família nunca se existiu uma Bíblia antes de nós darmos esse passo para a igreja. Uma bisavó minha morreu aqui na cidade de Marco, e como herança nós trouxemos essa Bíblia, mas ela nunca foi usada como Bíblia. Ela sempre viveu jogada. As páginas se arrancando, perdeu a capa, e fizeram coisas horrorosas com algumas páginas dessa Bíblia, que eu não vou contar aqui para vocês. Quem tiver curiosidade pode perguntar depois. Se eu tiver coragem de falar, eu conto para vocês. Mas enquanto eu não dei o primeiro passo na igreja, hoje, graças a Deus, lá em casa todo mundo tem uma Bíblia. Enquanto eu não dei esse primeiro passo, não foi comprada a primeira Bíblia. Meus pais fizeram isso de propósito? Não. Foi inconsciente, porque os pais deles também não fizeram isso com eles. É por isso que nós não ouvimos o chamado de Deus. Irmão, nós somos chamados a ser adoradores de Jesus Cristo. Todo ser humano é chamado a adorar Jesus. Todo ser humano é chamado. Jesus, ele falou isso para a samaritana: eis que vem o tempo, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Aí você pode me dizer: Jé, mas toda quinta-feira eu vou para a casa de oração e lá o Santíssimo está exposto, e eu faço a minha adoração toda quinta-feira. Irmão, adorar o Senhor não é simplesmente estar diante do Santíssimo. Claro que como cristão eu tenho que fazer isso. Como cristão eu tenho a obrigação de pelo menos uma vez por semana adorar Jesus na quinta-feira, no Santíssimo Sacramento do altar. Mas adorar Jesus é como Isaac fez, como Abraão fez. Adorou com a sua vida, com o que ele tinha de melhor, que era o seu filho Isaac, sacrificando ele. Quer dizer, não chegou a sacrificar, mas se fosse preciso ele teria sacrificado. E o que nós estamos sacrificando na nossa vida para adorar a Deus?
E eu posso dizer que muito maior do que um sacrifício, o Senhor Ele nos chama a adorar Ele no ministério de pregação. O Senhor Ele nos chama a adorar Ele cantando, tocando a música sacra, a música católica, cantando louvor. O Senhor nos chama a adorar Ele no ministério de intercessão. O Senhor nos chama a adorar Ele assumindo o seu serviço, a sua missão. É isso, é dessa maneira que nós adoramos ao Senhor, com a nossa vida, com a nossa vida, com o meu ser, com aquilo que eu sou, com o pouquinho que eu tenho, como Davi fez. Só sabia tocar harpa e jogar pedra, mas ele foi vitorioso com essas duas coisas, porque adorou Jesus, adorou ao Deus de Israel com o que ele tinha de melhor, com o que ele sabia fazer. Quantas pessoas talentosas estão por aí, doando o seu talento para o mundo, e eu posso dizer que para Satanás. Eu posso dizer com autoridade, porque de primeiras músicas mundanas eram aquelas apaixonadas. De primeiras músicas mundanas eram as músicas que nos faziam sentir a dor de cotovelo. Hoje em dia, as músicas mundanas são muito mais do que isso. É uma pregação diabólica. E eu vou dizer para você, irmão, essas músicas, eu já tenho dito aqui, elas são criadas no quinto dos infernos. Porque não tem como um ser humano, em sua sã consciência, criar uma música desse tipo que a gente escuta por aí. Não tem como. É o inimigo que está criando essas músicas e traz para cá. Por isso que eu digo que essas pessoas estão se doando para Ele, quando poderia estar se doando para Deus, adorando ao seu Deus, ouvindo o chamado de Deus. Portanto, nós somos convidados a sair daqui nessa noite, a sair desse local, procurando a compreender, procurando a ouvir de Deus a sua voz, nos chamando. E para que Ele me chama? Para quê? Para que Deus me chama? Jair, como é que eu vou fazer para ouvir a voz de Deus e compreender o chamado dele na minha vida? Não tenha pressa com isso. Só assuma a condição de eleito de Deus. Comece a rezar o texto a partir de hoje. Se for possível, rosário. Mas se não dá, reza o texto. Leia a palavra de Deus todos os dias, nem que seja um versículo. Nem que seja um versículo. Deus nos fala na palavra. Coloque o seu joelho no chão quando você puder, de madrugada, quando você for dormir. Vá no Santíssimo, na casa de oração, na igreja. Reze um pouquinho, em silêncio. Não é aquela oração, Senhor me dá isso, Senhor preciso disso, cura a minha família, Senhor age no meu trabalho. Não, é Senhor, fala que o teu servo escuta. Eis-me aqui. Irmãos, eu posso dizer que o chamado de Deus na sua vida, ele precisa acontecer. Se você não ouvir o chamado de Deus, muitas pessoas irão se perder, porque Deus te chamou para que você pudesse ir ao encontro de muitas almas perdidas por aí. E enquanto você não abraçar esse chamado, essas almas vão se perder, porque a missão que o Senhor escolheu para mim, nenhum de vocês podem fazer. Assim como a missão que o Senhor escolheu para você, ninguém pode fazer senão você. Somente você pode fazer. Se você falhar, muitas pessoas irão cair, irão se perder. Muitas pessoas. Você não pode falhar. Primeira coisa, sinta-se amado por Deus, porque Deus não te julga, não te condena, não te culpa. Ele simplesmente te ama, porque você, irmão, é um filho eleito de Deus. O chamado de Deus, ele tem que ser específico, particular na sua vida. Para finalizar, eu quero falar do exemplo de São Paulo. São Paulo, ainda Saulo, recebeu um documento assinado pela igreja para ir até a cidade de Damasco, matar todos aqueles que falassem o nome de Jesus Cristo. Então ele foi com um exército, uma cavalaria armada até os dentes. E no caminho, Jesus apareceu para Saulo em uma forma de uma luz muito forte, muito brilhante.
Olha como o chamado de Deus ele é particular na nossa vida. Deus ele não apareceu para aquele exército, ele apareceu para Paulo, somente para Saulo, somente. Imagine nesse momento se eu colocasse uma luz aqui no meio e eu ligasse, todos nós veríamos essa luz. Mas quando Jesus apareceu para Saulo, ele estava junto com aquele exército que ele comandava, e só ele viu Jesus, porque Jesus ele não estava chamando os outros soldados, ele queria chamar Saulo. Ele poderia ter aparecido para aquele exército e ter dito: olha, eu estou precisando de vocês, não vão matar, deixem de me perseguir, não vão matar os cristãos, não matem o meu povo, não. Ele falou para Saulo, e ainda teve essa especialidade que Jesus tem de nos chamar pelo nome: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo. Agora nós temos que fazer que nem ele. Quem é, Senhor? O que queres que eu faça? E Saulo cegou naquela hora, aquela luz tão forte. Mas ele fez do jeito que Jesus mandou. Entra na cidade, vai até a casa de um homem chamado Judas, que lá ele vai te dizer o que é que você vai fazer. São Paulo passou 3 dias sem enxergar nada, cego, sem comer e sem beber. 3 dias depois chegou um dos discípulos de Jesus, que já morava naquela cidade, Ananias, e impôs as mãos sobre ele, e orou, e rezou, e o Espírito Santo desceu sobre ele, e Paulo foi batizado no Espírito Santo. E a partir dali, Paulo se tornou o maior pregador que a humanidade já conheceu até hoje. O maior pregador que a humanidade conheceu até hoje, Paulo. Porque ouviu o chamado de Deus. Nós precisamos dar menos ouvido às coisas do mundo. Quando nós ouvimos muita música mundana, assistimos muitos programas de televisões, quando nós conversamos todo tipo de conversa, irmão, aquilo vai ficando no nosso coração. E a voz de Deus, quando chega a nós não conseguimos entender o que é a voz de Deus. Nós não conseguimos compreender que Deus está falando conosco, porque Ele fala de forma espiritual. Então nós temos que nos esvaziar do nosso eu, daquilo que nós temos acarretado na nossa vida, para podermos ouvir a voz de Deus. Que a nossa oração nesta semana seja essa: Senhor, eu desejo, eu quero cumprir a sua vontade, mas eu preciso conhecer o seu chamado na minha vida. Eu preciso conhecer o seu chamado na minha vida. Fala ao meu coração, o que quer do teu servo. Vá fazendo isso sem pressa, porque, como eu falava, ninguém pode assumir a missão do outro. Ninguém pode. A sua missão ninguém pode assumir. A sua missão ninguém pode assumir. Não se apresse. Deus vai falar no seu coração. Sabe por que eu digo não se apresse? Porque você pode acabar dando um passo para o lugar errado. E quando nós assumimos a missão de Deus, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós somos pessoas cheias do fogo de Deus. E fogo no lugar errado provoca queimada. Então você não pode estar no lugar errado. Você tem que estar no lugar que Deus te chamou. Nós estamos trabalhando para isso. Caminhamos para compreender qual é a vontade de Deus na nossa vida. Amém? Coloque a mão sobre o seu coração. Feche um pouquinho os seus olhos. E vá rezando, pedindo ao Senhor que Ele possa fazer com que você compreenda o chamado dEle na sua vida. Vai dizendo: Senhor, eu preciso ouvir a Tua voz. Senhor, eu preciso compreender o que